Povo, simbora? Então, eu sou a professora Rosângela, muito bom dia. Olha que foto linda, gente. Eu ainda não tinha essa camisa bonita do aulão Enem. A ideia de hoje não é se você vai acertar a questão ou não, né? Tanto é que vocês vão perceber que as questões ali, elas já vêm com o gabarito, tudo bem? O que vai acontecer? Quando nós falamos sobre linguagens no Enem, um aluno que domina o conteúdo gramatical, que ele tem uma percepção das classes gramaticais, o que é o verbo, o que é o substantivo, o que é o adjetivo dentro do texto, ele vai ter uma percepção melhor na interpretação textual. Até no tipo de leitura que você faz, como você faz a leitura dentro do texto, vai influenciar se você vai ter um bom resultado ou não, tá? Então, nós vamos fazer algumas questões. A Rô preparou aqui para vocês 6 questões. Eu espero, sinceramente, que a gente dê conta dessas 6 questões. Eu coloquei aqui os distratores e a função, para a gente já organizar algumas coisas que tem dentro do texto. A primeira coisa que você vai organizar dentro da prova é o seu tempo com os textos. Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar que tipo de texto tem ali. Se é uma reportagem, se é uma notícia, se é uma charge, se é uma história em quadrinhos, o que temos ali para nós analisarmos, certo? Vocês começaram a aula 8 horas da manhã e vocês estavam no pique, tal. Agora vocês já estão um pouco assim, né? Cansadinhos. Lá na hora da prova vai acontecer isso, o número de questão, né? A partir do finalzinho lá você já vai estar bem cansado. O que você precisa ter? Técnicas que façam com que você tenha aquela questão ali na sua mão, sem nenhum momento deixar ela passar e dizer assim, essa aqui eu vou chutar, e até para chutar eu tenho que ter algumas dicas, certo? Então, eu escolhi questões que tem o verbal e o não verbal, música, reportagem, para a gente analisar. O nosso foco vai ser analisar o enunciado e os distratores. Distratores como alusão de facilidade, aquele aluno que lê o texto e já lê as proposições, e aí tá no texto e tá na proposição, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, os nossos elementos coesivos de oração coordenada adversativa não está na pergunta, não está no enunciado. Então, a gente tem que prestar atenção bastante nisso, tá? A nossa primeira, eu estou lá na página 6, a nossa primeira questão é de um PET. E nós já trabalhamos aqui polissemia. Uma palavra que vai ter múltiplos significados, certo? Então, eu tenho aqui o PET, que é a minha garrafinha PET, certo? E eu tenho o PET, o seu cachorrinho de estimação. E aí, o texto diz, no enunciado, que o texto trabalha o não verbal e o verbal. Eu tenho, esse PET é descartável? Esse não. PET para a garrafa, PET para o cachorrinho. Aí você vai olhar lá, sublinha no teu primeiro enunciado. Associação entre o texto verbal, sublinha texto verbal, e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo. E aí, quando eu estou... Recurso expressivo. Quando eu estou na prova de linguagem, eu tenho que saber o que é esse recurso expressivo. Se vai usar de metáfora, se vai usar de uma função referencial, precisa, objetiva, impessoal. Que recurso expressivo eu vou usar? Então, eu vou ficar com esse recorte, recurso expressivo. Aí diz assim, associação entre texto verbal e as imagens. Nós vamos analisar esse enunciado. Diz assim, a associação, qual é a palavra que repete no PET e no PET? Na PET e no PET, qual é a palavra? O que é? O que tem ali? O abandono, né? O abandono. Eu não posso abandonar. A garrafa PET, eu tenho que abandonar em que lugar? No verde ou no cinza? No verde ou no cinza? Ah, no verde, isso aí.
Então vamos lá. Diz, associação. O que era o verbal? O que era o verbal? O PET, o abandono. Abandono é crime. Diz lá que inclusive usa a lei federal. Tudo bem? Então nós temos um texto publicitário. Se eu usar de função aqui, eu vou usar a função conativa. Então vamos ver. Na letra E, vamos começar de baixo para cima. Na letra E, essa associação do texto verbal e as imagens tem como recurso expressivo, sublinhou recurso expressivo? Sublinhou? Recurso expressivo, alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Queridos, sanções legais, ele ia dizer assim, se você abandona o seu pet, você receberá multa de R$500, uma pena de detenção 3 meses, tá? Pena. Em nenhum momento ele falou sobre sanção ali. Tudo bem? Então, letra E, eliminamos. Vamos na letra A. Estimular denúncias de maus tratos contra os animais. Ele não está denunciando maus tratos. Ele está dizendo assim, ó, não abandona. Não abandona. Abandono é crime. Letra B. Desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. Isso aqui é um distrator, tá? Porque tem a garrafa PET e nós temos que descartar. Desvincular. Na verdade, ele está vinculando. Ele está vinculando a imagem da garrafa PET com o cão abandonado. Ou não abandonar o cão. Tudo bem? Então, desvincular, pode riscar isso aí. Na letra C, incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Incentivar, até pode ser. Agora, campanha de adoção, não. A campanha é para quê, povo? Para não abandonar. Tudo bem? Então, essa questão aqui, relativamente fácil e com elementos verbais e não verbais, que é uma proposta muito clara do Enem de 2014 até hoje. A Rô, analisando as questões do Enem, ele não vem com muitas novidades. Ele vai trazer exatamente esse tipo de questão, o verbal e o não verbal. Então, eu vou analisar o todo. Aqui ele não pediu se era função poética, se era função referencial, se era função conativa, que é típica de um texto publicitário. No caso, de uma campanha que é crime, abandono de animais. Tudo bem? Número 2. Número 2 tem um textinho que fala o seguinte. O skate apareceu... O skate apareceu como forma de vivência no lazer em períodos de baixa nas ondas e ficou conhecido como surfinho. Sublinha isso aí. O que eu vou fazer quando eu me deparo com um texto gigante? E olha que eu nem escolhi os textos gigantes, né? Escolhi textos que vai dar pra gente organizar isso. Topicalizar os meus textos, sumarizar e amarrar o texto a mim. O que ele quer aqui? Então, ele continua assim, que de baixa nas ondas e ficou conhecido como surfinho. No início foram utilizados eixos e rodinhas de patins pregados numa madeira qualquer para sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. De quem que ele está falando? Ele está falando do skate. Ele diz que teve uma baixa no surf e aí, olha, começaram a aparecer aí o skate. E ele está falando do skate. O grande marco na história do skate ocorreu em 1974, quando o engenheiro químico chamado Frank descobriu o uretano, material mais flexível que oferecia mais aderência às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras. Sublinha isso aí. Alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes começar a prática dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Então, eu já tenho aqui o quê? Traz um histórico do skate.
que mais que eu posso dizer assim? Eu tenho que ter uma compreensão do que diz no texto. Porque o enunciado diz assim, gente. O enunciado fala: de acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo. Diversos fatores, sublinha fatores aí, ao longo do tempo. Na letra E, indicaram a autonomia dos praticantes de skate. Em nenhum momento falou sobre a autonomia do que ele falou? Do skate, de como aconteceu, de que eram pranchas de madeira e de repente se transformaram em rodinhas mais flexíveis. Eu estou lá na página 7. Indicaram autonomia. Eu vou riscar esse autonomia aqui. Tudo bem? Letra D. Permitiram que a prática social do skate substituísse. Pode riscar o substituísse aí. Substituísse o surf. Nada a ver. Essa aqui é a errada. Letra C. Definiram a carreira de skatista profissional. Ei, não, ele falou que aconteceram outras coisas, eles viram que era mais fácil, mas não define agora a carreira por conta do skate. Na letra B, evidenciaram as demandas comerciais do skate. Pode riscar demandas aqui comerciais. Olha, mudou, descobriram um material melhor para fazer o skate, mas mais nada. Não demandas comerciais, tá? Se eu olhar essa questão aqui pelos verbos, evidenciaram, definiram, permitiram, indicaram, só pelos verbos e de acordo com o que ele está pedindo, diversos fatores, eu vou errar, porque lá no final tá o distrator. Tudo bem? Na letra A diz: diversos fatores contribuíram para a democratização do skate. Então, diversos fatores. A descoberta de um novo material, as pessoas começaram a usar o skate, o surf estava um pouco em baixa, então foi a tentativa de usar. Então, para o fator de contribuição para a democratização é a nossa alternativa certa. Tudo bem? Vamos em frente. Para o número 3, essa questão aqui, ela vai falar sobre reportagem. E aí o enunciado diz assim, ó. O enunciado diz: observe a imagem e leia o texto para responder a questão. A crise dos refugiados, sublinha refugiados aí, a crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. Além de apresentar, o enunciado diz, além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem, nós vamos aqui. Reportagem. Quando nós falamos de reportagem, nós falamos de uma função referencial, tá? A função referencial. A função referencial, ela é objetiva, ela é precisa, ela está voltada para o texto, o que, quando e onde. Essa é a função referencial dentro de uma reportagem. Então, ela já está dizendo que eu tenho aí uma função referencial. Gente, relembrando, função conativa ou apelativa é a que dizia lá na questão número 1. Não abandone seu pet, tá? Abandono é crime. É a função conativa, apelativa dos textos publicitários. Função fática, de conversa, quando você vai encontrar lá na função fática de conversação, diálogo, tudo bem? A função poética é a função da interpretação textual lá de linguagens na aula de literatura, certo? Que tem lá a expressividade, a rima, a marca expressiva de um texto. Nós estamos aqui com a função referencial. Nós já sabemos que é uma reportagem e que a função referencial tem essa característica, impessoalidade e o que, quando e onde. Aí ele diz assim: A Balsa de Lampedusa, instalação, Museu Atlântico. Aqui está a nossa peça. O que você vê?
que você vê? Eu vou dizer para você o que você vê. A balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino na Europa. O Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. Povo, maioria dos refugiados, sublinha isso, chegar, conseguir asilo, refugiado consegue asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade. Ó a função referencial aí, gente! Nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas. Na balsa estão 10 pessoas. Todas têm no rosto a expressão do abandono. Entre elas, há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote. Olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Agora olha para mim. Exatamente o papel da arte. Quando ele diz assim, a imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Continuamos na função referencial? Não. Agora nós estamos lá na função emotiva. Ei, é tão forte para mim, mas o outro olha, nada a ver. Tem nada de forte ali, tá? Então a função emotiva tem essa característica. Um texto ele pode ser predominantemente referencial e lá naquele trechinho ter essa função emotiva. Exatamente o papel da arte. Agora eu pergunto para vocês, queridos, qual é o papel da arte? Qual é o papel da arte se não fazer? Pensar. Esse é o papel da arte. A pergunta vem, além, temos aqui, guarda esse além, ele está dizendo que apresenta ao público a balsa de Lampedusa. Ele apresenta isso. Só que além de apresentar ao público, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar atenção para. Então, eu vou fazer a pergunta aqui no meu enunciado. O que o enunciado quer? O enunciado quer chamar atenção para quê? E eu vou continuar. A função de chamar atenção para. Função de chamar atenção para. A ilha de Lanzarote, localizada no arquipélago das Canárias, com vocação para o turismo? Ei, e agora eu tenho uma triste notícia para você. As pessoas marcam essa alternativa aqui. 52% das pessoas que assinalaram fizeram essa prova, elas marcaram a letra A. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o primeiro distrator. Ele está falando da ilha de Lanzarote. Só que, com vocação para o turismo, não apareceu em nenhum momento disso no texto. Esse aqui é o distrator. É aquilo que eu falei lá no início para você. Tá no texto, tá nas proposições, mas não tá na pergunta. A pergunta é, a função, além de apresentar ao público essa peça, além disso, chamar a atenção para. Então, já entendemos que a letra A não tem essa característica. Não é chamar a atenção para o turismo. Letra B. As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias. Eu li o texto para você, em nenhum momento apareceu que as travessias por causa de embarcações precárias. Pode riscar o embarcações precárias. Letra C. Chamar a atenção para a inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar que só pode ser visitado por mergulhadores. Tudo bem que está a 14 metros de profundidade, só que não diz que só pode
Lembram dos distratores? E aí nós vamos lembrar desses distratores totalizadores. Quais? O só, o apenas, o todo, tudo. Esses distratores que são totalizadores. Eu preciso fugir dessas alternativas, tá? E aparece ali, né? Bem ingênuo quase, né? Que só pode ser visto por mergulhadores. Letra D. A construção do Museu Submarino como um memorial para centenas de imigrantes. Vocês sabiam que as pessoas assinalam essa alternativa aqui? Como um memorial para centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. Olha ali. Opa. Cadê minha... Ah, aqui. O que dizia o texto mesmo? O que dizia o texto, gente? Olhar distante. Olha para a cena aqui. E aí ele diz assim, ó. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança o horizonte. Tá ali. Então, na letra D, um memorial para centenas de imigrantes mortos na travessia pelo mar. Primeiro, refugiados, não imigrantes. Tudo bem? Então, essa letra D aqui, já vi umas caretinhas aí, porque as pessoas vão na A e na D, tá? Função de chamar a atenção para. Lembra a última frase do nosso texto? Exatamente o papel da arte. Função para chamar a atenção, a arte como perpetuadora de episódios marcantes na humanidade que tem de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Esse é o papel social da arte, papel social. Cometeram os erros no passado e agora está dizendo assim, ó, não vamos cometer os mesmos erros. Tudo bem? Então essa questão aqui é linda, gente. Tá? Ela é nível difícil, porque ela tem a imagem, ela tem o verbal e o não verbal, e você tem que tomar cuidado para não se perder ali nas informações de uma função referencial. E um termo que vai aparecer além de apresentar ao público. Apresentou ao público, mas foi além. Se eu tocasse violão, essa era a minha chance, essa era a minha hora. Pegar essa música aqui, ó, tá? O Enem, ele vai trabalhar essas músicas, certo? Vai trabalhar. Acho que por um momento esqueci. Nós temos uma música aqui da década de 70 e ela diz assim, comportamento geral. Comportamento geral. Se é um comportamento geral, é só meu comportamento? Não, é um coletivo. Então, eu vou analisar esse texto aqui. A pergunta é a seguinte: pela análise do tema dos procedimentos argumentativos, argumentativos utilizados na letra da canção composta por Gonzaguinha na década de 70. Eu sei a década de 70. Qual é o plano de fundo que tem na década de 70, tá? Então, o que eu quero achar aí dentro do recursos argumentativos, procedimentos argumentativos. Aí, dentro do texto, diz assim, você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo bem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Aqui, lá nos recursos linguísticos de linguagens, na aula de literatura, a Lu trabalharia as rimas, os versos marcados, as estrofes. Nós estamos vendo aqui recursos linguísticos de argumentação dentro da música, de uma música de 1970. Aí ele continua, você merece, iê, iê, iê. Tudo vai bem, tudo legal, cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com o teu carnaval, amanhã, seu Zé, se acabarem com o teu carnaval, você deve aprender a baixar a cabeça. E dizer sempre, muito obrigado, são palavras que ainda te deixam dizer. Muito obrigado é a mesma coisa que amém, é assim, sim,
Muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado para ganhar um fuscão no juízo final e o diploma de bem comportado. O fuscão aqui morreu. Morreu, eu tenho uma metáfora, o fuscão é o caixão, certo? Eu tenho um texto metafórico aqui. Aí diz, pela análise do tema coletivo, certo? Os procedimentos argumentativos utilizados. Letra E, defender, vejam, vamos voltar à pergunta. Procedimentos argumentativos de persuasão, de convencimento, de comoção, de emoção, de recurso de autoridade. E ele diz, procedimento argumentativo utilizado. Defender uma postura coletiva indiferente. Ei, indiferente é o tanto faz. Ali era a lei do amém, amém. Sim, sim. Baixar a cabeça. Tudo bem? Então, pode riscar aí o indiferente. D. Questionar o valor atribuído pela população a festas populares. Queridos, o único momento que falou de festa foi do carnaval. A festas populares, pode riscar aí, valor atribuído a festas populares. Ele só falou, se cortar teu carnaval, Zé, só carnaval. Não falou das outras, tá? Letra C. Relacionar o discurso religioso à resolução de problemas sociais. Nenhum momento discurso religioso. Essa aqui é errada. Letra B. Convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos. Dizer tudo tem melhorado, você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece, tudo bem. Não tem valor cívico aqui. E você acabou de ter a aula de sociologia e você sabe o que é um valor cívico. Pode riscar os deveres cívicos aqui, tá? Aí sim, um procedimento argumentativo é falar em tom de brincadeira, contrário daquilo que está sendo dito, ou ironizar. E aí, tem essa palavra bem linda aqui, ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas, que é o tal de dizer amém para tudo, para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Tudo bem? Tudo bem aqui, povo? Então, analisamos. Se eu quiser ficar só com os verbos ironizar, convencer, relacionar, questionar e defender, eu vou pegar aqui procedimentos argumentativos. Ironizar a incorporação de ideias e atitudes, depois que eu já amarrei o texto a mim. Número 5. O que nós temos aqui diante de nós? O que temos? Só de olhar assim, só de olhar. O que nós temos? Uma reportagem. Qual é o recurso linguístico de uma reportagem? Essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel de. Nós vamos ler. Projeto na Câmara de BH quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. Na outra sala falei bem bonito, se tu não cortar isso, tu vai... Olha. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. A leishmaniose, por ser um problema de saúde pública, sublinha isso, por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante. Caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. Tema do PL 404 de 2017. Apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro.
Muito bem. A nossa pergunta é, essa notícia, além... Vamos ficar com esse pedacinho aqui. Além de cumprir uma função informativa. Queridos, notícia, né? Mais curtinha. Notícia. Qual é a função da notícia? Qual é a notícia? Qual é a função da notícia? Informar. Só que ele está dizendo assim, ó. Essa notícia, além de informativa, além de informar, assume um papel de... Vamos voltar lá na pergunta. Eu quero que vocês escrevam nessa questão aí. Nessa questão, eu quero que você escreva embaixo do texto. Grave e preocupante. Grave e preocupante. Pode escrever aí. Problema de saúde pública. Escreve aí. Alto número de casos. Tá? Porque nós estamos analisando o texto. Então, você anotou aí. Grave e preocupante. Problema de saúde pública e alto número de casos. Foi o que nós retiramos do texto. Tudo bem? Esta notícia, além de informar, é a função da notícia, é informar, além disso, responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões. Ei, a notícia não tem esse papel. Ela informa. E, além disso, ela vai conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública. Foi que nós retiramos lá do texto. Então, não é papel da notícia, além de informar, não é papel dela de responsabilizar, tá? D. Propor campanhas para ampliação de acesso aos serviços. Alguém pede uma campanha. Ó, nós precisamos fazer uma campanha para, tá? Mas não é a notícia que vai propor as campanhas. Pode riscar a letra D. B. Defender os serviços gratuitos de atendimento à população. Ela pode informar que está acontecendo, que alguém está exigindo isso, mas não é papel, não é função, além de informativa, de defender serviços. Olha, a partir dessa notícia agora nós vamos fazer de graça. Não. Fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade. Fiscalizar não, vai dedurar. Além da função de informar, vai dedurar, mas não de fiscalizar. Então, a letra C, que é papel informar e, além de informar, conscientizar, sublinha bem bonito este verbo, conscientizar a população sobre o grave problema de saúde pública. Tudo bem? Vocês acharam a questão número 5 fácil ou difícil? Ela é média. É uma questão média ali, tá? E a questão número 4 da obra de arte, fácil ou difícil? Difícil. É difícil aquela lá, tá? Então, povo, olha só. Quando nós falamos de Enem, nós vamos falar de apreensão, compreensão. E nós vamos falar sobre um verbo que vai aparecer no enunciado, que é o tal do infere-se, tá? Ali, apareceu ali. Na questão número 4 diz, pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção, infere-se. Aqui, nesse infere-se da questão número 4, eu tenho que extrapolar o texto. Enunciados que compreende-se, depreende-se, percebe-se pelo texto, a resposta está lá dentro do texto. Aqui na questão da música, esse infere-se, eu tive que buscar outras informações, tá? No caso da notícia, no enunciado da notícia, eu vou pegar aquele pedacinho lá. Essa notícia já está dizendo qual é a função da notícia. Se ela é referencial, ela é emotiva, ela é conativa, ela é metalinguística. Referencial. Além disso, de função informativa, o que ela propõe?
Então, eu vou ficar com essa ideia aí. Tudo bem? Vou colocar o gabarito aqui para vocês. Tá? E nós vamos parar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que foi a 1, povo? 2, 3, 4A e 5C. Tudo bem? Nós tínhamos 6, 7, 8. Vou colocar o gabarito para vocês. Pode anotar aí. A número 6 é vida perfeita. Vida perfeita, número 6. Número 6, vida perfeita A. Número 7, a tirinha parem com as prensas. Sim, C. Número 8, o texto em questão. Recife fervilhava, isso? Sim. Alternativa E. Obrigada, povo. Beijos. Obrigada, Vini. Dei muito trabalho.